Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar da Alupar, empresa que está dando um sinal muito importante no gráfico, um sinal técnico que vale a pena ficar de olho. Além disso, ela também caiu no nosso Descontex, então fique comigo que vamos fazer um vídeo bem completo dessa empresa, vamos passar por essas questões técnicas e também dar uma olhada, é claro, nos seus dividendos. Eu quero mostrar para vocês a piscina de dividendos, que é um recurso novo aqui na plataforma Scanner da Bolsa, além de olhar também os múltiplos, calcular o preço justo e comparar os múltiplos com as outras empresas do setor de energia elétrica, para a gente então entender se vale a pena investir na Unipar agora ou não. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Teixeira, sou analista CNPIT, investidor, assim como você, e criador do Scanner da Bolsa. Enquanto o disclaimer está na tela, já convido você a se inscrever e dar um like nesse vídeo, é muito importante para a gente, assim o nosso conteúdo vai chegar para cada vez mais investidores, que assim como você, tenho certeza que também gosta de investir com qualidade, comprar empresas sólidas para acumular no longo prazo, para gerar renda passiva e alcançar a tão sonhada independência financeira. Além disso, nós estamos no Instagram e no Telegram, onde nós temos um canal que é aberto e gratuito, onde postamos diversas informações e análises extraídas da nossa ferramenta Scanner Pro. E falando em Scanner Pro, essa é a ferramenta do Scanner da Bolsa, conta com um menu com diversos recursos que vai ajudar você a investir melhor, seja você um investidor buy and hold, longo prazo de dividendos, ou também se você gosta de fazer swing trade de curto e médio prazo, temos diversos módulos, incluindo recomendações. Nós temos carteira recomendada de dividendos e em breve teremos também carteira recomendada de valor. Então convido todos a conhecer essa ferramenta, link está na descrição e nos comentários desse vídeo. Bem rapidinho, vamos falar da Alupar. Para quem ainda não conhece a empresa, ela é uma empresa do setor de energia elétrica, focada na geração e na transmissão. Então nós temos aqui nesse mapa, dá para a gente entender exatamente onde ela atua, em todas as regiões do Brasil. Esses azuis são as linhas que já estão implantadas, né? E essas verdes são os novos projetos. Vocês podem ver que ela tem projetos na América do Sul também, na Colômbia, no Peru e no Chile, que estão em implantação. E na questão de geração, nós também temos na Colômbia e no Peru, além de diversas outras no Brasil também. É uma empresa focada puramente em energia limpa, então ela tem bastante unidades de geração hidroelétrica. Temos também um pouco de eólica e de energia solar. E a Alupar caiu no nosso Descontex mais uma vez. Para quem não conhece, o Descontex é uma metodologia exclusiva do Scanner da Bolsa, onde nós monitoramos diariamente mais de 200 ações da B3, sempre à procura daquelas que o mercado está dando uma amassadinha no curto ou no médio prazo, ou seja, sofrendo um estresse de venda, e também nós fazemos uma análise fundamentalista, analisamos e calculamos seus múltiplos, ou seja, sempre com o objetivo de pegar as empresas boas e baratas, né? As empresas que elas têm um mínimo de qualidade e que o mercado então está dando essa punida nela de curto prazo. Assim a gente segue aquela filosofia do Warren Buffett, buy the dips, né? Ou seja, comprem as quedas. E a Alupar deu então pela segunda vez um sinal, está dando agora, com essa queda forte que ela teve nos últimos dias, né? O papel chegou no topo histórico ali pelos R$32 e agora voltou a negociar a 29. A última vez que ela deu sinal no Descontex foi aqui, nesses pontinhos vermelhos, foi em agosto do ano passado, né? Então vocês podem ver que foi uma bela entrada para os nossos assinantes, né? Sinalizamos a compra aqui a R$25,90 e o papel fez esse belo rally, né? Então agora com essa nova queda, o nosso modelo entendeu que há uma nova oportunidade e acendeu novamente esse alerta. Nós temos no momento mais de 20 empresas com esse sinal, então o Descontex é uma ferramenta muito poderosa, ele ajuda os nossos assinantes que já investem nessas empresas a sinalizar esses melhores momentos para aportar, porque assim, com o valor do aporte que você faz, você vai conseguir comprar uma quantidade muito maior de ações que vão, por consequência, gerar mais rendimentos, ou seja, cada vez mais contribuir para aumentar, né, a sua bola de neve de geração de renda passiva. Bom, vamos falar agora da condição técnica, que é o assunto principal desse vídeo. Aqui na ferramenta nós temos no menu o Screener gráfico e dentro dele nós temos setups para swing trade e também um screener de suporte e resistência. Então nós fazemos, nossos algoritmos verificam diariamente os níveis de suporte e resistência de todas as empresas e nos sinalizam também as empresas que estão negociando próximo desses níveis, né? Então aqui nós temos uma configuração muito legal na Alupar. Vocês podem ver que
Depois da empresa ter alcançado o topo em R$ 32, fez uma correção de volta nesse nível em 29 e 38, onde vocês podem ver que no passado foram duas regiões de topo, né, onde o papel encontrou resistência, né, ou seja, uma força vendedora. Quando ele chegou aqui, ele eventualmente conseguiu vencer e agora está voltando, e isso é um evento na análise técnica chamado bipolaridade, que é uma região onde antes servia como resistência, depois de superada, ela funciona como um suporte. Pessoal, suporte e resistência, vocês podem entender como uma trincheira de guerra, né? Então, imaginem que isso aqui é um mapa de guerra e nós temos os touros atacando de sul para norte, certo? Eles estão indo para o norte, eles querem atacar os ursos, e os ursos estão fazendo uma força para baixo, né? Então, nós temos essas regiões de batalha, que são as trincheiras. Essa trincheira estava dominada pelos ursos, certo? E os touros, né, a força compradora, conseguiu vencer, então ela dominou essa trincheira. Então agora é um posto de defesa mais avançado da força compradora, né? Ou seja, dos touros, né? Então é assim que funciona essa questão de bipolaridade na análise técnica. E além disso, nós temos essa linha vermelha, que é a média móvel de 200 períodos, é uma linha muito importante e ela está exatamente no preço agora, né? Vocês podem ver também que ela vem respeitando, tá? No passado aqui, ó, tocou também duas vezes, né? Então o papel está numa tendência de alta, com essa linha servindo mais ou menos, né, como uma região de suporte. E falando também em tendência de alta, a gente consegue traçar uma linha de tendência de alta aqui também, né? Mais ou menos nesse nível, né? Então nós temos uma linha de tendência de alta com a média móvel de 200 passando praticamente em cima. Então uma tendência consolidada bem forte aqui para os papéis da Alupar, né? Então papéis como esse, que também é uma empresa de qualidade, né? A Alupar, ela é uma empresa elétrica premium, podemos dizer assim, né? Assim como a Engie, a Equatorial também, são empresas que geralmente estão um pouco mais caras do que as outras mais populares. Então, para esse tipo de empresa, para você conseguir entrar numa posição, é legal avaliar essas questões técnicas onde o papel corrige e também com a ajuda do nosso Discontex, identificando esses pontos de estresse de venda, que são os melhores momentos para você fazer uma entrada tática e aportar nessas empresas. Agora uma passada pelos múltiplos da Alupar, começando com o PL 12,60, está um pouco acima de 10, né, mas ainda sob controle. O preço sobre o valor patrimonial está bem ok, né, negociando bem próximo do seu valor de patrimônio, com ágio bem pequeno, né, de 19%. A única coisa que decepciona um pouco nesse momento é o ROI, né, o retorno sobre o patrimônio. Ele está baixo, né, está 9%. Eu gostaria que estivesse acima de 15%, tá? Bom, esses são os valores atuais, né? O que a gente consegue ver agora nesse gráfico é um histórico. E para a gente ver o histórico, é sempre legal a gente comparar com o preço da cotação não ajustada. Para quem não sabe qual é a diferença, aqui na descrição desse vídeo tem um link para um outro vídeo que nós fizemos também. Vou deixar um card aqui no canto também, falando, né, qual é a diferença e quando utilizar um gráfico ou outro. E nesse caso, então, a gente usa um gráfico de preço não ajustado, que ele não considera os dividendos, para a gente comparar com o histórico, né, de valuation, né, por diversas óticas, por exemplo, o valor patrimonial, né? Então, esse é o valor patrimonial, ou seja, você pega o patrimônio líquido da empresa e divide pela quantidade de ações, você tem esse valor. Então vocês podem ver que a empresa, ela sempre negocia acima do seu valor patrimonial, né, ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, se você investe em outras empresas como a ISA-CETEP, né, a Auren, que elas negociam abaixo do valor patrimonial e você fica na expectativa que a Alupar possa negociar abaixo, eu acho que é muito difícil, tá? Porque ela tem esse comportamento, né? O mercado entende que quando chega no valor patrimonial, ele reage. Como foi bem aqui, ó, nesse caso, em 2022, o preço da ação caiu e ficou justo aqui, né, em cima do valor patrimonial, e veja que já reagiu, né? Outra vez que chegou próximo foi aqui em 2018, também, né, teve um belo rally depois que ele chegou próximo, aqui também em 2015, né, mais uma vez também, né? Então essa empresa, ela é um pouco mais premium, então ela vai sempre negociar acima do seu valor patrimonial. Preço justo de Graham é essa linha laranja, né? Aqui nós já temos um pouco de margem de segurança. Segundo a fórmula de Graham, a empresa deveria valer R$ 35,87.
e nesse momento ela está 29,25, né? Então toda essa diferença é a margem de segurança. Nós também trazemos aqui o valor do PL igual a 10, né? O que seria isso? É o valor que a empresa deveria custar se estivesse negociando a 10 vezes o seu lucro. Ou seja, o lucro por ação vezes 10. E a empresa agora, então, ela está acima de 10, né, o PL, quando ela negocia acima dessa faixa de preço. Então nós temos aqui o PL, se fosse negociada a PL 10, seria a R$ 23,20. Quanto ao ROI, o que a gente pode olhar é o histórico dele, né? Vejam que então ele está em 9,40, mas ele já teve em patamares bem mais altos, né? Aqui em 21%. Mas vejam que é uma empresa que oscila bastante essa rentabilidade. Aqui no passado, em 2017, 2018, ela também trabalhou com múltiplos bem baixos. Ela chegou a 7%. Então acredito que possa ser uma coisa cíclica e normal a empresa volte, né, a ter uma rentabilidade maior. Outra análise que dá para fazer é o lucro por ação. O lucro por ação, vocês podem ver que ele também caiu, né, de R$ 4,40, caiu para R$ 2,30, mas ele está num nível mais alto do que era antes, né, ali em 2018, que era quando o ROI também estava baixo, né? Então é uma empresa que com certeza mudou de patamar. Isso aqui me deixa muito animado então para investir na Alupar, pensando no longo prazo, tanto na valorização da ação quanto no aumento dos dividendos. E falando em dividendos, aqui está o gráfico anualizado de todos os proventos que a Alupar pagou. Aqui no scanner da bolsa, nos juros sobre capital, nós já deduzimos os 15% de imposto de renda. Então o valor que vocês estão vendo aqui é o valor que realmente vai para o seu bolso, já líquido, de todos os impostos. E o que a gente pode ver é esse crescimento, né, nos últimos 5 anos, vem pagando cada vez mais proventos ano após ano. 2024 ainda não acabou, então a gente espera que vá haver mais algum pagamento ainda para, no mínimo, empatar com esse valor do ano passado. Quanto às margens de segurança, nós podemos ver que ela não atende ao critério do Décio-Bazin, isso para compra imediata, né? Então, ao comprar agora, você vai estar recebendo um yield mais ou menos de 4% ao ano, tá? Ele está um pouco abaixo, né, do que seria o Décio-Bazin, que ele exige que deveria ser pelo menos 6% de dividendo. Mas eles são crescentes, né? Então, se você comprar, provavelmente a ação vai valorizar e os dividendos vão aumentar. Então, depois de alguns anos, você provavelmente vai conseguir alcançar os 6% do Décio-Bazin. Já vou mostrar para vocês na piscina de dividendos como que isso vai acontecer. Lucro por ação, agora nós também trazemos nesse gráfico uma comparação direta do lucro por ação que a empresa gerou e quanto desse lucro ela paga para o seu acionista, né? Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, essa diferença que é o payout, né? É quantos por cento do lucro da empresa foi para o acionista. Então nesse ano nós já temos um payout de 55%, no ano passado foi 71%, e depois nos anos anteriores 41%, e nesse ano que já teve bastante lucro, ela pagou somente 18%, né, do seu lucro, ela foi pro acionista, né? Então vocês podem ver que é uma empresa que mesmo tendo um lucro muito alto, ela conseguiu guardar, né, e remunerar o acionista de uma forma que seja crescente. Aqui no mapa de dividendos, a gente vê que no ano passado ela pagou em novembro, então a gente espera que possa ter mais um dividendo ainda para cair ainda no final desse ano. E a questão da piscina de dividendos, nós conseguimos ver nesse mesmo gráfico que eu mostrei para vocês antes. São esses 3 níveis de yield, tá? Como é que a gente lê esse gráfico, pessoal? Vou começar somente com a linha dos 6%. Essa linha seria o preço teto para você ter um yield de 6%, ou seja, é a linha do Décio-Bazin, certo? Então, o preço teto nesse momento para 6% de yield seria pagar R$ 21,50 pela ação. Como a gente pode ver, está bem fora, né? Mas o ano de 2024 não acabou ainda. Se a gente tiver aquele dividendo no final do ano, essa linha vai subir, talvez vai continuar a formar essa escadinha com um degrau mais alto. Como vocês podem ver, no ano passado, o preço teto por yield de 6% ficou em R$ 28,00, e quem conseguiu comprar aqui pagando um preço em torno de R$ 25,00, conseguiu já se beneficiar, né, com um dividendo de mais de R$ 6,00. Então aqui eu vou ilustrar para vocês como que é importante
a gente não se preocupar muito se a empresa paga um dividendo de 4, 5% naquele ano corrente, mas se ela tem uma perspectiva de crescimento futuro. Se você tivesse comprado a ação aqui em 2020, você estaria bem longe de 6% naquele momento, porém, agora você já estaria recebendo confortavelmente mais do que 6%. E aqui embaixo nós trazemos ainda mais duas linhas, que são a linha para receber 8% e 10%. Para a Alupar, né, está bem longe, mas nós trazemos esse preço para vocês terem uma ideia, então, de onde que ela se situaria. Outras empresas que nós analisamos estão com o preço passando um pouco mais próximo, né, às vezes até dentro, ou seja, você consegue receber um dividendo aí de mais de 10% já no primeiro ano. Assim como foi aqui em 2016, né, então, quando a empresa estava bem numa tendência de baixa, né, e foi possível comprar e receber um dividendo de praticamente 10% já naquele primeiro ano. Balanço patrimonial, sempre gosto de olhar a evolução do patrimônio líquido ao longo dos anos. A gente pode ver aqui o gráfico que eu adoro ver, empresas como essa, que elas vêm crescendo trimestre após trimestre, né? E nesse último trimestre divulgado, o segundo desse ano, de 2024, a empresa mais uma vez quebrou o recorde do seu patrimônio líquido. Patrimônio líquido agora de 7,8 bilhões de reais. Vocês podem ver que não é uma empresa das maiores, né, do setor de energia elétrica, mas com certeza, né, com um tamanho bem considerável. Então isso aqui é um ótimo sinal para os acionistas da Alupar, uma empresa que vem entregando valor patrimonial, né, agregando patrimônio para cada ação que você detém. E para terminar, um comparativo com as principais empresas do setor de energia elétrica. Eu já fiz um filtro nessa planilha, eu peguei as empresas que estão com um PL até no máximo 15 e um valor patrimonial até no máximo 2, né? Então nós temos esses nomes que muitos de vocês já conhecem, né? E temos, portanto, a Alupar aqui também. E como eu falei para vocês, na questão do ROI, ela não está com um número tão alto, né? Está aqui em 9,38%. Vocês podem ver que tem empresas com ROI bem mais altos, né? Como a CEMIG, por exemplo. Aqui eu acabei deixando empresa de saneamento também, porque é o setor de utilidade pública, né? Tem a Copasa e a Sanepar, pode desconsiderar. E nos dividendos, se a gente analisar uma janela de 5 anos, a Alupar também deixando um pouco a desejar, né? A 3,90, mas aquilo que a gente falou é uma empresa de crescimento, né? Ou seja, crescidendos, né? A gente pode crescer com ela, o seu valor por ação, assim como ela está crescendo também nos seus lucros. Logo, ela tende a pagar mais dividendos, então mais por um longo prazo, você provavelmente vai estar recebendo dividendos muito maiores ao ano, baseado naquele preço que você pagou lá atrás, né, quando a cotação da ação estava mais baixa, como eu mostrei ali na piscina de dividendos. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem se vocês investem na Alupar ou se preferem outras empresas do setor. E mais uma vez, convido a conhecer a ferramenta Scanner Pro. Você pode testar por 7 dias sem compromisso. Link está na descrição e nos comentários desse vídeo. E também não se esqueçam de se inscrever e dar um like e compartilhar esse vídeo. E também dar uma passadinha no nosso Instagram e no Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.